Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Terça-feira, 22 de abril, né? Semana aí com vários feriados, emendando aí Páscoa, Tiradentes, enfim. Mas amanhã já tem Botafogo em campo para uma partida decisiva, né? Na Libertadores, um jogo muito importante. Antes, o Carabobo vai receber Laú, né? Universidade do Chile. E a gente imagina que Laú vá chegar aos 100% de aproveitamento, né? Ganhou do Botafogo, ganhou do Estudiantes e consiga passar pelo Carabobo. Mas enfim, independente disso, Botafogo e Estudiantes está se desenhando aí, né? Como duas equipes que brigarão pela outra vaga, né? Caso o Laú repita ou pelo menos mantenha aí uma boa regularidade no segundo turno aí do Grupo A, né? Então, o jogo de amanhã virou realmente uma decisão, né? O Botafogo precisa voltar da Argentina com pelo menos um empate. E a coisa não tá boa, né? O torcedor alvinegro, que em outros tempos aí imaginaria o Botafogo até indo buscar uma vitória, já nem acredita que consiga não perder para os hermanos argentinos, né? O Estudiantes está muito mal, né? O Estudiantes também não vive uma boa fase. Nos últimos 8 jogos teve apenas a vitória contra o Carabobo, né? Aí juntando com o Campeonato Argentino, inclusive o Estudiantes no último sábado perdeu lá na Bombonera 2-0 para o Boca Juniors, que é até um resultado, né, aceitável aí, né? Um jogo contra o poderoso Boca Juniors, mas, como eu falei, nas últimas 8 partidas apenas um triunfo diante do Carabobo, né? Então não dá pra gente dizer também que esse Estudiante que o Botafogo vai enfrentar amanhã é uma máquina de jogar bola, né? Pessoal, vamos lá. Primeiro aqui começar com algumas estatísticas, né? Que eu sei que vocês gostam. A primeira estatística é a seguinte: quais são os 3 jogadores, qual o top 3 de jogadores brasileiros na Europa com mais participações em gols, né? Seja balançando as redes ou com assistências. Então o primeiro deles é o Andrei Santos, tá? Na verdade tem 2 jogadores no top ali, né? Com 14 participações em gol. O Andrei Santos, que pertence ao Chelsea, mas está lá no Estrasburgo da França, né? E também com 14, né, empatado, o Wendel, jogador que será do Botafogo a partir de junho, né? Jogador do Zenit, também 14 participações nessa temporada europeia. E em terceiro lugar, coladinho ali, apenas com uma participação a menos, com 13, o Bitelo, jogador que o Botafogo quis muito no início do ano, acabou não se acertando com o Dinamo Moscou e aí foi atrás do Santos Rodrigues. Claro que a gente não quer ser aqui engenheiro de obra pronta, né? O Santos Rodrigues até agora ficou só na promessa, né? Ainda não está adaptado ao futebol brasileiro. Isso pode acontecer? Pode acontecer, né? A gente tem que esperar. A gente relembra aí vários casos, né, na história do futebol, e a gente pode citar até o próprio Luiz Henrique ano passado, que demora a deslanchar no time. Então eu torço, né, realmente que o Santos Rodrigues comece a desempenhar. Ele ficou de fora, inclusive, nos 2 últimos jogos, por conta de uma pancada que ele sofreu lá no jogo de Bragança Paulista, né? E talvez seja o tempo aí que ele precisa, né? Mais um time aí para ele entrar no ritmo de jogo do futebol brasileiro. Lembrando que ele tinha jogado, antes de estrear pelo Botafogo, ele tinha jogado pela última vez em novembro do ano passado, lá na Major League Soccer. Então ficou muito tempo parado, tá fora de ritmo, nitidamente fora de ritmo. Não dá nem pra gente analisar o Santos Rodrigues. Mas, falando aí desse recorte, de novo aí do top 3 de jogadores brasileiros na Europa, né? O Wendel será nosso jogador, né? Já tá tudo certo. E o Botafogo também tentou o Bitelo. Coisas do futebol, né? Mas no momento, pelo menos, a gente sabe que ficou para trás, página virada, o interesse aí pelo Bitelo, justamente porque o Dinamo Moscou queria receber a grana, né? Vocês lembram, ainda em 2025 o Botafogo queria fazer um pagamento aí mais parcelado, né? Ainda no campo das estatísticas, trazer outra estatística interessante para vocês,
já que o assunto do momento é o Paiva, né? Enquanto a diretoria do Botafogo ainda está prestigiando, né, o Renato Paiva, considera que os jogadores do Botafogo, alguns jogadores importantes, estão abaixo de desempenho, né? Então, em tese, ainda não há uma possibilidade de demissão, né? Mas vamos falar aqui das estatísticas dos técnicos portugueses, né, do Botafogo, tá? Os 7 primeiros jogos de Luiz Castro, de Arthur Jorge, Bruno Lage e Renato Paiva. Vamos fazer um comparativo. Desses técnicos, quem vocês acham, né, antes de eu falar aqui, que teve o melhor desempenho nas 7 primeiras partidas com o Fogão? E aí? Luiz Castro, Arthur Jorge, Bruno Lage, Renato Paiva. Quem teve o melhor desempenho, né? Claro que recortes diferentes, de momentos diferentes do Botafogo, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Então vamos lá. Luiz Castro, isso mesmo, Luiz Castro, que recentemente deu uma entrevista ao jornal O Globo, né? E boa parte da torcida tem pedido volta Castro, né? Outros ainda não perdoaram, né? Mas enfim, o Luiz Castro teve 5 vitórias e 2 empates nos seus 7 primeiros jogos com o Fogão, ou seja, invicto, né? 7 primeiras partidas e um desempenho de 80,9% de aproveitamento. Luiz Castro, melhor início aí entre os treinadores portugueses. Em segundo lugar, Arthur Jorge, né? O nosso grande mister, né, do ano passado, com 5 vitórias e 2 derrotas, ou seja, ele estreia com 2 derrotas, Cruzeiro no Brasileirão, né, nossa estreia no Brasileirão, em que acabaríamos campeões, e também aquele jogo da LDU lá em Quito, e depois emenda 5 vitórias, um início, né, ruim, com 2 derrotas, mas depois avassalador, 71,4% de aproveitamento, Arthur Jorge. Em terceiro lugar, será que foi Bruno Lage, Renato Paiva, quem teve ali o início, né, mais complicado dos dois? Pois é, Bruno Lage em terceiro em aproveitamento, com 3 vitórias e 4 empates, ou seja, não perdeu Bruno Lage, mas empatou bastante, né? O que lhe conferiu 61,9% de aproveitamento. O Bruno Lage, né, que até recentemente aí entrou, né, com um processo, né, lá na Europa, exigindo do Textor, né, da SAF Botafogo, um pagamento, porque, segundo o Bruno Lage, o Textor teria prometido a ele um emprego, né, num dos clubes aí, provavelmente o Lyon ou o Crystal Palace, num dos clubes aí da Eagle na Europa, né? Molenbeek estaria de fora, né? Então seria uma das grandes ligas aí, ou na França ou na Inglaterra. O Bruno Lage argumentou isso. Por sua vez, o Textor se defendeu, disse que isso aí foi quebrado no momento que o Bruno Lage, né, enfim, quis sair do Botafogo, acabou, enfim, sendo demitido. E daqui a pouco eu vou falar mais de Bruno Lage e o que tem a ver esse momento de Bruno Lage, o momento atual do Renato Paiva. E falando de Renato Paiva, o pior dos 4, né, técnicos portugueses em aproveitamento, apenas 38% de aproveitamento nos 7 primeiros jogos, com 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, ou seja, tem mais derrota do que vitória e empate. Galera, meu óculos tá me incomodando, tá sujo. Foi mal aí, mas isso aqui é vida real, né? Eu gravo, todo dia eu gravo aqui sem edição, né? Não sei se vocês já perceberam, mas eu gravo sem edição porque é isso mesmo, né? O mais importante para mim é que o vídeo entre o mais rápido possível na plataforma e chegue o mais rápido possível para vocês, né? Eu gravo aqui em torno de 8h30 da manhã, mais ou menos, 9 horas, para que às 10 esteja prontinho para entrar no YouTube. Nem sempre é possível, né? Às vezes a galera reclama, pô, Carlos, atrasou hoje, porque às vezes a internet não colabora, né? Outro dia mesmo foi assim, mas sempre, às vezes às 8 da manhã eu gravo, enfim, tento gravar o mais rápido, sem edição, para chegar redondinho para vocês aí, não perder tempo. Então é isso, galera. Dos 4, pior rendimento é do Renato Paiva, né? O que a gente já imaginava, mas é legal a gente recordar isso aí. E comenta aí embaixo se você é time volta Castro ou time, né, não perdoei
a trairagem aí do Luiz Castro quando ele recebeu o telefonema, né, do Cristiano Ronaldo. Que eu estava falando aqui do Bruno Lage, né? Qual é a semelhança entre o período do Bruno Lage e agora do Renato Paiva? Além de terem sido inícios conturbados, né, não tão bons assim, apesar de que o Lage não perdeu jogos nas 7 primeiras partidas, bem diferente do Paiva, que já perdeu 3, né? O Lage sai, né, teve aquele primeiro episódio da derrota, que é a primeira derrota dele, acho que com o Botafogo, quando perde o clássico para o Flamengo, né? Que ele pede, né, meio que coloca o cargo à disposição, né? Os jogadores do Botafogo acabaram fazendo um movimento interno para a saída do Lage, a chegada do Lúcio Flávio, né? Todo mundo lembra disso. E agora, a notícia de bastidores, e a gente pode perceber através das declarações dos jogadores, outro dia foi o Marlon Freitas, o próprio Alex Telles também depois do jogo, parecem não estar satisfeitos. Isso aí reforça, né, a informação de que os jogadores não estão satisfeitos com o Renato Paiva. Mas, Carlos, você falou há pouco tempo atrás que os treinamentos do Renato Paiva eram melhores até do que do Arthur Jorge, que internamente o grupo estava vendo de forma muito positiva esse início de trabalho do Paiva. Sim, só que na hora que começaram os jogos, como eu falei aqui, já foram 7 partidas, os jogadores estão vendo que o jogo posicional do Paiva não está funcionando. Então é óbvio que começa a refletir na insatisfação do grupo, ainda mais um grupo que estava acostumado a ver um sistema sólido de jogo. O Gregory, nosso pitbull, que acabou de renovar o contrato com o Botafogo até o final de 28, foi um dos piores em campo contra o Atlético Mineiro, né? Claro que tem culpa dos jogadores também, não dá para isentar os jogadores desse mau início de Brasileiro, desse mau início de Libertadores, né? Para não falar mau início de ano, né? Mas vamos pegar esse recorte recente aí do Paiva. Não dá para isentar os jogadores também têm uma parcela de culpa, né? O baixo desempenho dos jogadores, beleza, mas dá para ver claramente que os jogadores não estão confortáveis, não estão se sentindo bem no sistema de jogo, né? E isso tem um peso. Agora, qual vai ser esse peso? A gente não sabe, porque existe esse histórico, né? Até o próprio John Textor revelou, né, que se arrepende de ter demitido o Bruno Lage, ou seja, se arrependeu de ter ido na onda dos jogadores, né, em 2023, e aí veio o Lúcio Flávio, né, e foi aquele desastre que a gente sabe, né? Apesar de um bom início, né, o Lúcio Flávio teve um bom início, até com vitória no clássico contra o Fluminense, que provavelmente até fez que o Botafogo mantivesse ele como treinador, né? Ele que entrou como interino, mantivesse o Lúcio Flávio. Mas enfim, isso ficou para trás, é passado. Agora o Renato Paiva, ele muito provavelmente, a gente tem falado isso aqui, não será demitido agora, essa semana. Pelo menos esses 2 jogos, Estudiantes amanhã e Fluminense no sábado, né, não faria sentido, dentro da filosofia da SAF, demitir o Renato Paiva. Mas o que fica, o que a gente imagina, né, para o Botafogo tentar corrigir a rota, né, que o Botafogo se mexa nos bastidores para ter algum nome numa possível, tá? Estou falando aqui, não estou derrubando o Paiva, não estou falando fora Paiva, mas que tem um nome ali de stand-by para uma possível demissão do Renato Paiva. Por quê? Se o Botafogo perder na Argentina e perder para o Fluminense, a situação vai ficar muito feia, a pressão vai aumentar muito para cima do Renato Paiva, e aí não adianta o Botafogo, a partir do domingo, começar a pensar num substituto, né? Claro que, olhando ali pela ética, né? Se é que ainda existe uma ética no futebol, o Botafogo não pode admitir que está buscando um novo treinador, mas para o que está se desenhando, né? E para o que já perdemos de tempo esse ano
atrás de um técnico até chegar ao nome do Renato Paiva, o Botafogo precisa aprender com seus erros, né? John Textor precisa aprender com seus erros. O Textor que tem sido brilhante, mas a gente fala quando acontecem os erros. Esse ano o Botafogo, né, já ticou ali vários erros, né? Acho que já estouramos a nossa cota de erros para 2025. Então, só relembrando, né, o Hernan Crespo era o técnico que provavelmente iria assumir o Botafogo até surgir o nome do Paiva, e aí o Paiva, na entrevista com o John Textor, convenceu, né, sobre o esquema dele de jogo, as suas convicções de futebol, né, com seu currículo, não no Bahia, mas no Independente Del Valle, por exemplo, né, então convenceu, e aí o Hernan Crespo foi colocado de lado, era um treinador mais caro, né, e o Botafogo fechou com o Renato Paiva. Claro que agora, analisando esse início muito ruim do Renato Paiva, a gente fica lamentando que não foi um técnico, né, com melhor histórico, melhor currículo, inclusive de futebol brasileiro, como o Hernan Crespo. Ainda dá para trazer o Crespo, por exemplo? Talvez, né? Eu estava até dando uma olhada nas redes sociais do ex-jogador argentino, né, treinador, e ele em 19 de março publicou uma foto. Eu ainda estou decidindo qual vai ser a capa do vídeo de hoje, né? Eu preparei 2 capas, de repente eu até posto essa capa do Crespo, que ele está com o troféu do Mundial de Clubes. Ele está lá nos Estados Unidos, em Atlanta, né? E posou lá do troféu do Mundial de Clubes. Será que ele quer dirigir alguma equipe no Mundial de Clubes, né? Mas enfim, estou citando o que é Hernan Crespo, como poderia ser outro nome, né? O Botafogo precisaria, desde já, né, nas internas, ter algum nome engatilhado, porque por mais que o Paiva esteja prestigiado, né, e aí estou falando de forma séria, não é só entre aspas, são 2 jogos fundamentais. Se o Botafogo não pontuar nessas partidas, compromete o ano do Botafogo. O Botafogo, depois de ontem, né, o Bahia venceu ali com um pênalti bem mandrake em cima do Ceará no finzinho do jogo, né, no último lance do jogo, e jogou o Botafogo para 15º com pontuação de Z4. Se não me engano, Vitória, Atlético Mineiro também com 5 pontos, tal qual o Botafogo. Então o Botafogo está muito pressionado no Brasileiro, vendo já o Palmeiras disparar com 13 pontos, né? Palmeiras, que foi o nosso adversário da primeira rodada, ironicamente, inclusive que o Botafogo jogou melhor, né, que o próprio Palmeiras, mas de lá para cá o Palmeiras fez uma campanha excelente, chegou a 13 pontos e o Botafogo ficou em 5 pontos, né? E na Libertadores a mesma coisa. Uma derrota na quarta-feira não elimina o Botafogo, mas deixa a gente numa situação bastante complicada, né? Bastante difícil de classificação, porque aí vai ver provavelmente Laú disparada e o Estudiantes chegando a 6 pontos e a gente apenas com 3 para iniciar o retorno aí da Liberta, né? Então são situações aí complexas. Falei do Estudiantes que não vem bem, né? O Fluminense abriu mão do jogo, né? Quer dizer, vai jogar, claro, mas com jogadores alternativos, um time alternativo, técnico que não é o Renato Gaúcho, viajando para o Chile para enfrentar a União Espanhola, para concentrar forças, a equipe titular e o Renato Gaúcho ficarem no Rio essa semana toda, se preparando para o clássico vovô de sábado à noite. Então, o Fluminense está doido para quebrar esse tabu de 7 vitórias seguidas do Botafogo, e o Botafogo fará um jogo, né, normalmente desgastante, amanhã à noite, para depois retornar para o Rio e jogar contra o Fluminense, precisando vencer do Fluminense para sair dessa situação aí, que já começa a ficar incômoda, né? Incômoda pelo menos no Brasileirão. Vamos falar aqui do zagueiro Alexander Barbosa. Pelo menos uma boa notícia: o Barbosa foi examinado ontem, não foi detectada nenhuma lesão, então ele não deve desfalcar a equipe amanhã, né? Então, importante a presença do Barbosa. Lembrando, né, que o David Ricardo, que entrou no domingo, acabou expulso. Foi uma boa surpresa, foi uma grata surpresa. Acho que o garoto aí, vindo do Ceará, deu conta do recado, né? Ficou ali numa situação
complicada na partida, mais uma falha até do Gregory mesmo, ficou no mano a mano com o Hulk, acabou fazendo a falta, o VAR chamou, enfim, acabou expulso. Acho que não apaga uma boa primeira impressão em relação ao David Ricardo. Essa foi uma boa notícia, mas Barbosa deve retornar ao time, o que é importante, né? Porque um jogo internacional, o Barbosa traz, né, mais experiência ali para fazer a zaga com o Jair Cunha, né? Então é isso, pessoal. Basicamente, por hoje é isso. Minha opinião, Botafogo, claro, a gente vai torcer muito que o Botafogo vença o Estudiantes e vença o Fluminense. Tem condições para isso, tem elenco para isso, né? Mas se não acontecer, se o Botafogo tiver resultados ruins, né, é bom o Botafogo ficar ligado, porque a situação do pai vai ficar insustentável, tanto em relação à torcida, que já está, como também em relação aos jogadores que não estão curtindo o trabalho até aqui, beleza? Mas futebol é imprevisível, de repente o Botafogo ganha esses 2 jogos e a vida segue, né? Deixe seu like, faça seu comentário, comenta aí embaixo, acho que o Hernan Crespo, vale a pena o Botafogo mandar um oi sumido para ele, né? Será que vale a pena? Tamo junto, abraço, valeu, Fogão sempre!